Boa noite, pessoal. Eu vou mostrar para vocês 3 exercícios de eletrônica. Um sobre amplificador classe A, um sobre amplificador classe B e um sobre um regulador linear com limitação de corrente e realimentação negativa. O primeiro e o segundo exercício, eu podia perguntar simplesmente qual que é a eficiência desses amplificadores. Mas eu preferi fazer o passo a passo para não confundir muito vocês. Então, esse amplificador aqui é um classe A, e eu estou pedindo primeiro para fazer a análise DC, né, nas letras A e B, corrente e tensão quiescente entre coletor e emissor. Quero saber a amplitude máxima de tensão na saída e eficiência máxima também. Então, vamos lá. Eu vou usar o MATLAB aqui. Espero que a letra esteja grande o suficiente para vocês conseguirem me acompanhar. Vou maximizar isso aqui. Primeira coisa, eu vou colocar as informações. VCC, então, é 12 volts. O R1 é 43 kg. O R2 é 18 kg. O R6 é 1 kg. RC, né? O RE é igual a 510, o meu RL é 100 kΩ. Tudo certo. Então, primeira coisa, está pedindo a corrente quiescente no coletor. Como me deu o beta, que é 250, e me deu o VBE bem específico, que é só para cravar no simulador de circuitos, quando eu fui conferir os resultados, é melhor fazer a análise completa, né? Então, a análise completa começa com transformando aquele meu ramo de polarização num equivalente de Thevenin. A tensão de Thevenin vai ser o divisor de tensão, que é 18, deixa eu colocar aqui com as variáveis, né? R2 dividido por R1 mais R2, vezes o meu VCC. Então, 3,54. O meu R de Thevenin, então vai ser o paralelo dos dois resistores, então R2 vezes R1 dividido por R2 mais R1. Isso aqui deu o meu R de Thevenin, ele tem que fazer sentido, ó. Ele deu 12K, um pouco abaixo do 18. Beleza, fez sentido. E como que eu faço? A primeira coisa é a corrente na base. Essa fórmula a gente deduziu ela em sala de aula, usando a lei das tensões de Kirchhoff. E se vocês olharem no caderno, vocês vão ver que era V de Thevenin menos o VBE dividido pelo R de Thevenin, mais, sendo preciosista, beta mais 1 vezes o RE. Então, 19,7 microampere. Isso aqui é a corrente na base. A corrente no coletor, então, é por definição beta vezes isso aqui, e a corrente no emissor é por definição beta mais 1 vezes a corrente na base. Ótimo! Vocês vejam que a corrente no coletor e no emissor, como prometido, é muito próxima, tá? Vamos então agora fazer o que está pedindo, já fiz, né? Que é a corrente no coletor, feito. Depois está pedindo a tensão VCE. Essa aqui é fácil, porque olha aqui, VC é a tensão que tinha lá em cima, VCC, né? O potencial que eu estava ali em relação ao terra, que é 12, menos a queda no meu RC. Então, RC vezes IC. E o meu RE, como ele está conectado no terra, o potencial ali no emissor vai ser igual à queda de tensão nesse resistor. Então, o VE vai ser igual a RE vezes IE, 2,52. VCE, então, é VC menos VE. Ótimo! Quero saber qual que é a amplitude máxima de tensão na saída. Amplitude máxima de tensão na saída sem ceifamento, gente, eu até deixei o livro já aberto, onde vocês têm que revisar isso, porque isso é um ponto que as pessoas têm muita dúvida. Vocês se lembram que existe uma reta de carga? Aqui foca na reta de carga CA. E essa reta de carga, vocês lembram que eu falei assim, o ponto quiescente ele tem que estar mais ou menos aqui no meio, porque como é um classe A, esse transistor está conduzindo 360 graus e ele tem que conduzir, então, tanto a parte positiva quanto negativa do sinal. Quando eu estiver bem aqui no meio, eu vou ter a maior amplitude possível de saída. Quando não está no meio, o que eu tenho que fazer? Vejam que este espaço todo aqui onde meu mouse está percorrendo, ele é dado por VCE quiescente, que é o que a gente calculou ali na letra B, não é à toa, mais esse fator aqui que é uma tensão também, que é R vezes I. Esse RC aqui, gente, cuidado, não é o R do coletor, tá? É o RAC do coletor. Esse aqui é o paralelo do resistor do coletor com o resistor de carga. E eu multiplico ele pelo IC quiescente. Então, imagina que se o meu ponto quiescente está aqui, deste ponto para a esquerda, aqui eu tenho o VCE quiescente.
Deste ponto aqui até esse extremo na direita, eu tenho IC quiescente RC. O que for menor dos dois me dá a minha amplitude máxima. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou ter que calcular o meu RC quiescente. Deixa eu deixar esse gráfico aqui aparecendo. RC quiescente não, né, gente? Meu RC, que é simplesmente RC em paralelo com RL. Então, fiz aqui os dois. Deu muito próximo do RC, que é 1K. Por quê? Porque o RL é muito grande. Eu fiz de propósito, para não dar muita confusão. Vamos calcular, então. O VCE quiescente eu já calculei, 4,54. E o IC quiescente vezes o RC é 4,88. Quem vai limitar essa amplitude? O VCE. Já que o VCE limita essa amplitude, essa é a minha saída máxima. Pronto, matei a letra C. Então, essa aqui é a minha saída máxima. E por que eu quero saber a saída máxima? Porque eu estou perguntando qual que é a eficiência máxima. A eficiência, gente, é a potência de saída AC dividido pela potência de entrada DC. Ela vai ser máxima, então, quando a minha amplitude da saída for máxima. Ou seja, eu preciso saber qual é a tensão máxima. Vocês já calcularam na letra C. Então, vamos lá. A potência Pout, que é a minha potência AC, ela vai ser, então, a minha tensão máxima da saída. Eu vou usar o VCE? Não, tem que tomar um cuidado, né? Porque potência é V2 sobre R. Mas que V que é esse? É o VRMS. Então, já que é o VRMS, eu preciso pegar essa tensão de pico aqui, que é 4,54, e dividir por raiz de 2. Então, deixa eu colocar aqui o meu VRMS, é o VCE, dividido por raiz de 2. Ótimo. Então, agora, minha potência na saída é o VRMS elevado ao quadrado dividido V2 sobre R, né? Meu RL. Então, ótimo. Tem uma potência pequenininha aqui na saída. E a potência DC de entrada? Tem dois fatores que contribuem para ela. Uma corrente de polarização nesse ramo e uma corrente de polarização nesse ramo. Essa corrente da direita é facinha, é IC, já calculamos. Essa aqui da esquerda a gente vai ter que fazer um esforcinho para calcular ela, mas não é muito não. Porque eu já sei a tensão aqui, eu já sei o potencial em VE, não é? Então a tensão na base é VE mais VBE. Olha aqui, a tensão na base 3,29. Para vocês verem se essa análise completa que eu fiz dá muito diferente da análise simplificada, vocês podem comparar o V de Thevenin com o V na base. Olha aqui, viu? Deu uma diferencinha assim. Então aqui valeu a pena a gente fazer a análise completa. E aí tá, para que eu quero ver na base? Porque se eu sei o potencial nesse ponto e nesse ponto, eu sei a tensão nesse resistor, eu sei a minha corrente. Então, a minha corrente de polarização vai ser VCC menos o V base dividido pelo meu resistor, que é o meu R1. Tá? Ótimo, tenho minha corrente de polarização. Como que eu tenho minha potência de entrada? Potência igual VI. Aqui eu estou falando de valor contínuo, né? Então, VCC vezes... Só que aí eu tenho a corrente de polarização e tenho a corrente de coletor. Ó, já está cheirando ruim esse amplificador como amplificador de potência. Porque, olha, a potência na saída é pequenininha, a potência na entrada é grande. Então, a eficiência é o Pout dividido pelo Pin. Olha que eficiência horrorosa, gente. Se eu colocar isso em porcentagem, deu 0,02% sendo generoso, tá? Péssimo. Mas é isso mesmo. Amplificador classe A, normalmente, ele tem uma baixíssima eficiência quando está sendo usado como amplificador de potência. Lembra que no caso ideal, no mundo ideal, esse amplificador aqui tem, na melhor das hipóteses de todas, 25% de eficiência. E é por isso que a gente usa o classe B, ou melhor ainda, o classe AB, para não ter distorção de crossover, que é o assunto da próxima questão. Então, pessoal, agora a número 2, que é sobre um amplificador classe AB, que a gente espera que tenha uma eficiência melhor. Lembra que esse amplificador tem uma eficiência teórica máxima de π dividido por 4, que dá 78,5%. Já é bem melhor do que os 25% que eu tenho no classe A. Vocês vão ver que na prática a gente não consegue chegar nesse valor exatamente, mas ele já vai dar um resultado bem melhor. Eu queria calcular só a eficiência, mas da mesma forma que eu fiz no outro caso,
eu tenho que fazer o passo a passo para vocês não se perderem. Então, a primeira coisa é fazer um cálculo, um projeto, pequeno projeto desses resistores de polarização. Qual que é o meu critério? É que a corrente de polarização seja 2% do valor da corrente RMS na carga. Por que esse critério? Porque eu quis, tá? Normalmente a gente usa aí entre 0 e 5%, 2, 0 não existe, né? Mas de 2 a 5%. Então, por que eu falei que é para usar esse critério? É um critério usado normalmente. E então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, calcular a corrente RMS na carga. Vocês têm que se lembrar que P igual RI ao quadrado, o I RMS. Então, para eu ter o I, eu vou fazer P dividido por R e tirar a raiz. Então, meu I RMS vai ser a minha raiz quadrada do meu P, que é 0,4, dividido pela minha corrente na carga, que é 8. Acho que eu vou até transformar isso em variável, caso eu precise. Aí o P fica raiz quadrada de corrente da potência dividido pelo RL. O P não, né, gente? O P tá errado, ó. Não vou editar isso, não. 0,4 e é o I, isso aqui. Meu I RMS. Isso aqui é meu I RMS. Ótimo. E então eu quero que o meu I de polarização seja 2% disso, né? Então 0,02 vezes meu IRMS. Então ficou aqui 4,5 mA. Como que eu calculo isso? Então, eu tenho 1,4 ali mais ou menos nos meus diodos. Então, o meu cálculo vai ser o quê? Vai ser o meu R, ele vai ser minha tensão lá em cima, que é 12, menos a minha queda, 1,4, dividido pela minha resistência daquele ramo. Desculpa, se fosse a corrente, né? Como passei a resistência para lá, ficou a corrente. Só que eu tenho dois resistores, então eu tenho que dividir por 2 vezes a corrente de polarização. Ótimo. Olha aqui, 1,18K, tá? 1,2 kΩ aproximadamente. Ok. Não vou aproximar para resistor comercial, vou fingir que eu tenho essa liberdade. Então pronto, vai ser isso aqui. Aí eu tenho que perguntar agora qual que é a corrente média fornecida no ramo contendo os transistores. Isso aqui a gente tem que lembrar que nesse tipo de amplificador, como cada transistor só com... Aqui, gente, vale um comentário. Se existir um casamento perfeito entre o VBE dos transistores e as quedas aqui nos o VBE dos diodos e as quedas aqui nos meus transistores, vocês vão ver que mesmo sem nenhuma tensão na entrada, vamos pegar aqui o simulador de circuitos, vamos colocar aqui, vocês vão ver que existe uma correntezinha, e olha a propriedade aqui dessa correntezinha. Vejam que aqui ficou bem pequena, porque aqui eu não coloquei os resistores corretamente igual. Vamos colocar ali igualzinho a gente calculou. Então, 12, e aqui era 1,18, né? Então, vou colocar aqui 1,18, 1,18. E vamos mandar simular de novo. Ok, olha o que vai acontecer. Pode ter uma correntezinha muito pequena que fica passando aqui o tempo todo, tá? Deixa eu tirar isso aqui para ficar igual ao que a gente estava. Pode ter uma correntezinha que fica passando aqui o tempo todo, olha. E essa corrente, ela vai ser aproximadamente igual à minha corrente de polarização. Então, se eu for fazer um cálculo muito preciso, se eu for muito chato, eu tenho que considerar tanto essa corrente que está aqui nesse ramo da direita, quanto essa corrente que está aqui nesse ramo da esquerda, e depois ainda pegar a média do ramo da direita. Eu vou ignorar essa corrente quiescente aqui no ramo da direita. Por quê? Porque no livro, se vocês forem estudar pelo livro, vamos supor que vocês vão estudar pelo Malvino, e o Malvino tem um exemplo de cálculo de potência em classe B, que está... deixa eu achar... aqui, classe B, e aí ele vai dar um exemplo de cálculo de eficiência. Não, aqui é o de polarização, classe AB, aqui, tá aqui. E quando ele, tá vendo que ele pergunta qual é a eficiência máxima? E quando ele faz esse cálculo, ele ignora esse
ramo aqui, porque ele está falando de eficiência máxima. E eu tenho medo de cobrar que vocês levem em consideração isso, que é uma minúcia, e ficar diferente do livro e eu confundir vocês, tá? Então não vou considerar essa corrente da direita, mas saibam que ela existe. Eu estou pegando só a média, né? Eu não estou pegando a quiescente dela. Vejam que eu já tenho aqui uma potência na saída e um P-in bem mais comparáveis, né? Então a eficiência P-out dividido pelo P-in, olha, aqui deu 31,7%. Não é uma maravilha, mas é melhor do que o meu 0,2% ali do classe A, né, gente? Então já tem uma eficiência aqui bem mais interessante mesmo no classe B. Tá bom, então vamos partir para a próxima questão. A próxima questão é só para explicar o que fazem dois componentes. Então, o esquemático que se segue exibe um regulador série com realimentação negativa e limitação de corrente. Explica a função dos dois componentes de circuitos destacados. Então, eu destaquei esse resistorzinho aqui de 1 ohm e destaquei o meu diodo Zener. Essa aqui não tem muito mistério. O diodo Zener, que eu acho que é o mais fácil de todos, esse ramo aqui serve para me providenciar uma referência de tensão. Então, o diodo Zener é utilizado como uma referência de tensão. Para que eu tenho essa referência? Porque eu tenho uma amostra de tensão aqui nesse ramo e eu estou usando um amplificador operacional para verificar se a tensão amostrada é maior, menor ou igual à minha referência de tensão. Então, Zener para fornecer uma referência estável de tensão. Mesmo que eu tenha um ripple aqui em cima, esse Zener vai absorver isso e vai me dar uma referência aproximadamente constante. Pronto, matou. Esse aqui é um pouco mais complicadinho. Esse resistor aqui, ele faz parte do circuito limitador de corrente, que é composto por esses dois resistores e esse transistor aqui. O que esse circuito faz? Quando a corrente que está passando aqui excede um valor que o projetista escolhe em função do valor desse resistorzinho aqui, eu vou ter uma tensão entre os terminais desse resistor, que quando passar 0,7 volts, aciona esse transistor aqui e faz com que eu tenha uma queda de tensão nesse resistor, impedindo que eu tenha um curto-circuito franco aqui na minha saída, tá bom? Então, gente, esse resistorzinho, ele serve como um sensorzinho de corrente que aciona ou não o transistor, que é responsável por limitar a corrente que vai para a minha carga em caso de curto-circuito ou correntes muito elevadas. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida na lista de exercícios, vocês podem me procurar, mas espero que esse vídeo aqui ajude vocês a estudar. Até mais, falou e tchau!